Essa é a aula sobre transferência de calor por convecção, o material capítulo 6 do Sengel. Ao final dessa aula, o aluno deverá saber reconhecer os tipos de convecção, calcular a transferência de calor por convecção, calcular o coeficiente de convecção. Isso aí vai ser a partir do gradiente de temperatura de um fluido sobre uma superfície e também a partir da analogia de Reynolds. Inicialmente, vamos falar o que é uma convecção e sua aplicação na prática, depois a sua principal representação na forma da lei do Newton de resfriamento e os tipos de convecção. Vamos detalhar também o fenômeno da convecção e principalmente a sua relação com a condução e apontar as dificuldades de se calcular o seu principal parâmetro, que é o coeficiente de convecção H. Uma das maneiras é pela analogia de Reynolds, e para entrar nesse assunto a gente vai precisar apresentar a relação entre a quantidade de movimento, tensão de cisalhamento e transferência de calor. Convecção é a transferência de calor que vai envolver uma condução e um movimento do fluido. E pensando em condução ou convecção, no sólido sempre vai ter condução, porque as moléculas não vão se movimentar. A condução é quando você passa energia térmica a partir de interação entre as partículas adjacentes. Então, se eu estiver pensando num fluido agora, e não tiver nenhum movimento, é condução. Se tiver movimento, vai ser convecção. O movimento pode acontecer de uma forma mais natural, como por exemplo o empuxo, né? Eu esquentei uma partícula aqui, as partículas de fluido, muda a densidade, e a partir disso você vai ter ar quente subindo, então você vai ter um movimento aqui. Ou então você pode ter algum fator externo, como um ventilador, fazendo com que o fluido se movimente sobre a superfície. Tá? Então, quando você tem uma convecção, você tem um aumento da taxa de transferência de calor em relação à condução, e quanto maior a velocidade do meio, maior vai ser a transferência de calor. Agora, como que o movimento do fluido aumentaria a transferência de calor? Esse movimento remove o fluido que está próximo da superfície, aumentando a diferença de temperatura entre o fluido e a superfície. Uma maior diferença de temperatura gera um maior fluxo de calor. Olha esse exemplo. O fluido chega frio até a superfície, e aí absorve calor enquanto ele é empurrado sobre ela. No final da placa, o fluido já está mais quente, né? Então você vai ter uma menor condução, mas até aí depois ele já vai ser removido, certo? Então, se eu considerar agora duas placas planas, uma quente e uma fria, sem movimento, o calor vai ser simplesmente passado de uma camada para outra através de interações moleculares, né? Então, isso aqui vai ser uma coisa bem lenta. Agora, pensa no caso que se eu pudesse, mecanicamente, pegar aqui uma molécula mais quente e empurrar em direção à placa mais fria, eu estou acelerando esse processo, né? Isso aqui vai ser a convecção. Por isso que a convecção melhora a transferência de calor em relação à nossa condução. Esses aqui são os exemplos de convecção na vida diária, quando ligamos o ventilador em dias quentes para ajudar a resfriar nossos corpos de maneira mais eficaz. Quanto maior a velocidade do ventilador, melhor nos sentimos. Quando mexemos a sopa quente ou fatia de pizza para esfriá-la mais rapidamente, o ar, em um dia de inverno com muito vento, parece muito mais frio do que realmente é. E a solução mais simples para problemas de aquecimento em equipamentos eletrônicos é usar um ventilador suficientemente grande. Ou seja, quanto maior a velocidade, maior a transferência de calor. Convecção vai depender fortemente de propriedades do fluido, como viscosidade dinâmica, condutividade térmica, densidade, calor específico. Vai depender também da superfície, seja geometria ou rugosidade, e também do tipo de escoamento, seja laminar ou turbulento. A lei de Newton do resfriamento vai modelar a convecção, e você vai ter essas duas formas, ou potência por metro quadrado, ou potência. A única diferença entre elas é que você está multiplicando na potência, né? Quando você está multiplicando a área da superfície exposta à convecção. Geralmente, o Qzinho ponto é usado para você fazer potência por área. Tá? Então, isso aqui vai ser igual ao coeficiente de transferência de calor por convecção, H. Isso aqui vai ser watts por metro quadrado, grau Celsius, ou Kelvin. E vai estar multiplicando a diferença entre a temperatura da superfície e a temperatura do fluido longe da superfície. O H ele vai embutir as várias dependências que a gente tem, né? Então, isso aqui é difícil de ser determinado, e geralmente é determinado experimentalmente. Os dois tipos de convecção têm a ver com o que causa o movimento do fluido. A convecção é forçada quando tem um escoamento causado por meios externos, como uma bomba ou um ventilador. E esse é o tipo de convecção que vai dar uma maior taxa de transferência de calor. A convecção natural acontece quando você tem apenas meios naturais que causam um movimento, como o empuxo causado pela diferença de densidade devido à temperatura. Nesse caso, um fluido mais quente fica mais leve e sobe, e um mais frio fica mais denso e desce. Você consegue enxergar as plumas térmicas de ar, ou seja, o ar ascendente, quando você usa alguma técnica, por exemplo, a fotografia Schlieren. Nesse caso, você vai conseguir enxergar a diferença de índice de refração e, por consequência, a diferença de densidade. Como já disse,
A convecção é a condução mais o movimento do fluido. Ou seja, ela vai começar com uma condução pura por causa da condição de não deslizamento. Um fluido em contato direto com o sólido adere à superfície por causa da viscosidade e não há escorregamento. Tá? Então, como vocês podem ver pela figura, o fluido em contato com o sólido vai ter velocidade nula em relação à superfície. Como a camada adjacente à superfície está imóvel, existe apenas condução. Como todo fluxo de calor da convecção começa com uma condução pura, conhecendo a condução, eu conheço a convecção. Tá? Então a condução vai depender do gradiente de temperatura na superfície. Tá? Então, se eu considerar o y como a direção ortogonal à superfície, né, a minha condução nesse sentido y vai ser menos condutividade vezes a derivada da temperatura em y, para y igual a zero, bem na superfície. Isso aqui vai ser igual à convecção, que vai ser o H vezes temperatura da superfície menos temperatura do meio. Então, o meu H vai ser igual a menos condutividade do fluido vezes a derivada da temperatura em y para y igual a zero, dividido pela diferença de temperatura entre a superfície e o meio. O meu H, na verdade, vai variar na direção x ao longo do escoamento. Certo? Por exemplo, eu posso ter gradientes de temperatura que variam ao longo da placa. Então, isso na verdade não é interessante. Eu estou interessado no H médio que eu posso aplicar para a minha superfície inteira. E eu vou obter isso aqui a partir da integração dos meus Hs locais, seja na área, seja em x, e eu vou dividir fazendo uma média ponderada, né? Pela área ou pelo comprimento da placa L. Na verdade, não é muito prático obter experimentalmente esse gradiente de temperatura, é muito difícil você medir. Então é mais conveniente a gente usar uma tal de analogia de Reynolds para calcular o nosso H. Tá? A gente vai ver isso mais para frente. E é uma maneira de você relacionar a mecânica dos fluidos com transferência de calor. Então, uma maneira mais conveniente de você conseguir obter o coeficiente de convecção H é através da analogia de Reynolds. Tá? Então, essa analogia de Reynolds vai usar a similaridade entre as equações de quantidade de movimento e transferência de calor na camada limite. Isso significa que o gradiente de temperatura na superfície vai ser proporcional ao gradiente de velocidade na superfície. Isso vai permitir você relacionar a tensão de cisalhamento, que é proporcional ao gradiente de velocidade, com a transferência de calor, né? Que é proporcional ao gradiente de temperatura. Isso aqui vai ajudar a gente de que maneira? É muito mais fácil medir a tensão de cisalhamento na superfície do que medir o gradiente térmico. Essa analogia de Reynolds deve estar limitado para convecção forçada, escoamento incompressível, e não pode ter nenhum gradiente de pressão. Então, antes de entrar em analogia de Reynolds, a gente precisa falar do seguinte por causa das limitações das aplicações e conceitos envolvidos. O que tem a ver quantidade de movimento com transferência de calor? A gente vai falar em específico dos tipos de escoamento e algumas coisas que caracterizam eles. Né? Por exemplo, o número de Mach, que vai me dizer se o escoamento é incompressível, e o número de Reynolds, que vai me dizer se o escoamento é laminar ou turbulento. Também a gente vai abordar a camada limite hidrodinâmica e térmica, e o que relaciona as duas coisas seria o número de Prandtl. Para finalizar, a gente vai precisar falar também de tensão de cisalhamento e transferência de calor por convecção, porque a analogia de Reynolds vai relacionar diretamente um tal de coeficiente de atrito CF com o número de Nusselt, NU. Os tipos de escoamento que a gente vai discutir são os viscosos e não viscosos, externos e internos, incompressíveis e compressíveis, isso aqui vai ser dado pelo número de Mach, laminares ou turbulentos, isso aqui é dado pelo número de Reynolds, ou permanentes e transientes. A analogia de Reynolds vai ser aplicada para escoamentos viscosos, externos, incompressíveis, laminares ou turbulentos e em regime permanente. O escoamento é viscoso onde os efeitos de atrito são significativos. Então, se você olhar, acompanhar uma linha vertical antes do contato com a minha superfície sólida, essa linha vertical é arrastada pelo escoamento, e onde ela é deformada, você pode ver o efeito do atrito viscoso com a superfície. Essa região que tem deformação é a região com escoamento viscoso, e também chamada de camada limite, que a gente vai ver mais para frente o que é. Longe da superfície, onde você não tem mais o efeito desse atrito viscoso, o escoamento é considerado não viscoso, onde as forças viscosas são desprezíveis quando você compara com as forças inerciais ou de pressão. Isso acontece longe das superfícies sólidas. Esse escoamento não viscoso também é chamado de escoamento invíscido. O escoamento externo vai acontecer sobre uma superfície. Pode ser uma placa, um fio, um tubo. E o interno, o escoamento vai acontecer dentro de um tubo. Tá? Então vai ser completamente delimitado por superfícies sólidas. O escoamento é incompressível
quando você tem uma mudança da densidade abaixo de 5% no escoamento. Isso aqui vai ser bem facilmente aplicável para líquidos, mas também para gases. Gases podem ser considerados incompressíveis quando a velocidade é baixa. Agora, quão baixa? Aí você vai usar o número de Mach. O número de Mach é a razão da velocidade de escoamento pela velocidade do som. Então, a razão entre essas duas velocidades vai dar um número de Mach. Então, se você tiver um número de Mach menor do que 0,3, o escoamento vai ser incompressível. Então, se um gás estiver bem lento, você pode ter realmente um escoamento incompressível, desde que a velocidade do escoamento seja menor do que 30% da velocidade do som. No caso do ar, no nível do mar, a velocidade do som é 346 metros por segundo. E o ar escoando pode ser considerado incompressível se a velocidade for menor do que 100 metros por segundo. Então você tem uma faixa boa que você pode considerar de velocidades para o ar ser incompressível. Acima de 0,3, um número de Mach, você vai considerar que ele é compressível. O escoamento é laminar quando o movimento é ordenado, com linhas de corrente suaves. Isso aqui acontece para baixas velocidades. Para altas velocidades, você vai ter o turbulento. O movimento vai ser desordenado, você vai ter flutuações caóticas aleatórias de velocidade, né? E se tiver uma velocidade intermediária, você vai ter uma transição que vai alternar entre o laminar e turbulento, dependendo da região. Esse comportamento vai ser ditado pelas forças viscosas e inerciais. O escoamento, se é laminar ou turbulento, vai depender da razão entre as forças inerciais e viscosas. E essa razão é dada pelo número de Reynolds. O número de Reynolds vai ser igual a forças inerciais, que é a densidade vezes velocidade ao quadrado vezes comprimento característico ao quadrado, dividido pelas forças viscosas, que é a viscosidade dinâmica vezes velocidade vezes comprimento característico. Então, o número de Reynolds vai ser ρ, densidade, vezes velocidade v, vezes comprimento característico L, dividido por μ, que é a viscosidade dinâmica. Você pode usar a viscosidade cinemática, Ni, que é a viscosidade dinâmica dividido pela densidade. Aí vai ser velocidade vezes comprimento característico dividido pela viscosidade cinemática. Então você pode ver aqui que o número de Reynolds vai ser proporcional à velocidade e também o comprimento característico. Então, o número de Reynolds pequeno ou moderado vai me dar um escoamento laminar. E isso vai significar que as forças viscosas são suficientemente fortes para suprimir as flutuações aleatórias das forças inerciais. Por isso, o movimento vai parecer ordenado. O número de Reynolds grande vai me dar um escoamento turbulento. E nesse caso, as forças viscosas vão ser insuficientes para segurar as flutuações. E aí você vai ter um monte de flutuação rápida e aleatória. No nosso caso, a gente vai considerar o número de Reynolds para uma placa plana, para uma superfície plana. E o comprimento característico L vai ser o comprimento dessa superfície ao longo da direção do escoamento. A gente tem também o número de Reynolds crítico, que vai me dar qual que é o limite para o escoamento ser turbulento. Isso aqui, na verdade, vai variar mesmo para a placa plana, superfície plana. Vai variar para a geometria, condição de escoamento diferente. Então, a gente não vai dar esse número aqui. Ele varia um pouco. E, na verdade, para a gente não vai fazer tanta diferença, porque depois a analogia de Reynolds vai acabar sendo aplicável também para turbulento. Mas a gente vai deixar mais para frente para conversar. O escoamento pode ser considerado permanente, ou em regime permanente, quando ele não muda com o tempo. Tá? Então ele pode mudar com a posição, mas ele não vai mudar com o tempo. Tá? Se ele não mudar nem com a posição, eu vou considerar esse escoamento uniforme. Muitos aparelhos, muitos equipamentos como turbina, compressor, caldeira, bomba, etc., opera por muito tempo sob as mesmas condições. E geralmente você já pode considerar que eles estão funcionando em escoamento permanente, em regime permanente. O diferente disso seria regime transiente, ou seja, eu tenho um escoamento que muda com o tempo. Um tipo bem comum de escoamento que muda com o tempo é o periódico. Nesse tipo de escoamento transiente, você vai ter um escoamento que vai estar oscilando em torno de uma média permanente. Além da região sem deslizamento em relação à superfície, existe uma camada onde aparecem os efeitos da interação do sólido com o fluido. É o que a gente chamou de escoamento viscoso. Nessa região, um perfil de velocidades vai se desenvolver ao longo da superfície. Nessa figura, todas as linhas que você está vendo aqui começaram verticais no início, pouco antes do sólido. O fluxo do fluido da esquerda para a direita carrega as linhas, e parte dessas linhas vão aderir ao sólido. As camadas adjacentes começam a deslizar uma acima das outras e vão se desacelerando, por causa da interação molecular entre elas, né? Uma parte do fluxo suficientemente longe da superfície mantém a mesma velocidade inicial, e por isso que você tem uma aparência de uma linha relativamente vertical, depois de uma certa distância, né? A parte afetada pelo contato com a superfície é a camada limite hidrodinâmica, que é a região de escoamento adjacente à parede em que efeitos viscosos, portanto gradientes e velocidades, são significativos.
Tudo isso vai acontecer por causa da viscosidade do fluido, que nada mais é do que a interação intermolecular, forças coesivas que vão dar uma aderência entre as moléculas e resistir à deformação do fluido. Considerando uma velocidade uniforme de escoamento V paralela à superfície plana, a gente já viu que quando o fluido está em contato com o sólido, a velocidade vai ser zero. Ele vai estar colado no sólido, não vai se mover. Certo? E aí você vai ter as camadas se desacelerando acima disso até que a velocidade passa a não ser mais afetada pelas interações viscosas e continua sendo a velocidade V. Tá? Então, se você considerar desde a entrada do começo do contato, né, com a minha superfície, conforme eu vou entrando cada vez mais para dentro da minha superfície, a camada vai ficando cada vez mais espessa, né, que é afetada pela viscosidade. E aí o escoamento ele vai começar a laminar e ele pode chegar até turbulento, dependendo do tamanho da minha superfície, né, da profundidade que vai ter aqui. Então a espessura da camada limite vai ser vai dado por um delta, né? É a distância da superfície em que a velocidade do fluido é 99% da velocidade de escoamento. Então essa espessura vai dividir o escoamento em duas regiões. Região da camada limite, onde eu vou ter mudanças de velocidade e efeitos viscosos são significativos, e a região de escoamento irrotacional, onde efeitos de atrito são desprezíveis e a velocidade permanece constante, ou seja, V. Além da camada limite hidrodinâmica, que é definida pelo perfil de velocidades na direção y, a gente tem também a camada limite térmica. Essa camada é definida pelo perfil de temperaturas também em y, e o critério é bem parecido. Considerando uma temperatura do meio uniforme, um T infinito uniforme, né, longe da superfície, a espessura da camada limite térmica ΔT é a distância onde a diferença da temperatura do fluido com o da superfície é 99% da diferença entre o meio e a superfície. Assim como a espessura delta, a espessura térmica ΔT também vai aumentar na direção do escoamento, e essa espessura térmica ΔT está ligada com o perfil de temperaturas. E a gente sabe que o perfil de temperaturas está ligado também com o que a gente tem de perdas de calor, né, com a taxa de transferência de calor por convecção. Nota também que o perfil de temperaturas tem uma certa similaridade com o perfil de velocidades. A relação entre essas camadas limites hidrodinâmica e térmica é essencial para a analogia de Reynolds e é dada pelo número de Prandtl. Tá? O número de Prandtl é a relação entre as espessuras da camada limite hidrodinâmica e térmica, e ele é formalmente definido como a difusividade molecular da quantidade de movimento dividido pela difusividade molecular térmica. Em outras palavras, pode ser definido como a viscosidade cinemática, Ni, dividido pela difusividade térmica alfa. Então isso aqui, em outras palavras, vai ser a viscosidade dinâmica vezes o calor específico, dividido pela condutividade. Então o número de Prandtl, quando ele é muito pequeno, muito menor do que 1, significa que o calor se difunde rapidamente. Então você vai ter, por exemplo, metais líquidos. Então tem uma boa condutividade térmica. Certo? E quando o número de Prandtl é grande, muito maior do que 1, o calor se difunde lentamente. Então a gente vai ter isolantes, certo? Isolantes térmicos, como óleos, glicerina. Como a gente acabou de ver, a espessura da camada limite hidrodinâmica está ligada com o gradiente de velocidade próximo à superfície. Então a tensão de cisalhamento do fluido vai ser proporcional ao gradiente de velocidade, certo? Então a tensão tal W, tensão de cisalhamento tal W, vai ser igual à viscosidade dinâmica vezes o gradiente de velocidades. Isso aqui na superfície, em y igual a zero. Tá? Então isso aqui vai ser unidades de tensão mesmo, né? Força por área. E os fluidos que obedecem a essa relação linear são chamados de fluidos newtonianos. Então os fluidos mais comuns são newtonianos, como água, ar, gasolina, óleos, etc. E fluidos não newtonianos a gente não vai mexer aqui, e é sangue, líquidos, plásticos, etc. Como a gente já viu, a viscosidade foi definida como a resistência à deformação do fluido, e ela é diretamente responsável pela condição de não deslizamento e a formação da camada limite hidrodinâmica. Então, seja ela dinâmica ou cinemática, ela vai variar fortemente com a temperatura. Líquidos vão tender a perder viscosidade com o aumento de temperatura, e gás vai ser o contrário, vai tender a aumentar a viscosidade com a temperatura. Agora, por que isso acontece? Se a gente considerar que a viscosidade é devido a interações entre as moléculas e uma temperatura maior, é uma maior agitação térmica, em líquidos essa agitação vai aumentar a distância entre as moléculas e por isso vai reduzir a interação intermolecular, ou seja, vai diminuir a viscosidade.
Em gases, você vai ter uma maior agitação, então vai significar uma maior chance de colisão entre as moléculas, por isso vai aumentar a viscosidade. Nessa tabela, a gente pode ver a viscosidade reduzindo com a temperatura para líquidos, como glicerina e a água, e também você pode ver que a viscosidade é bem reduzida para gases, se a gente compara com os líquidos. Em particular, olha aqui a viscosidade na mesma temperatura da água, né, a 100 graus, líquido e vapor, você vê que tem uma boa redução em relação a líquido para vapor. Faz sentido, né? Se a viscosidade é interação intermolecular, em líquidos você vai ter uma proximidade muito maior e maior interação, né, entre as moléculas. A tensão de cisalhamento na superfície também pode ser calculada através do CF, o coeficiente de atrito adimensional ou de pele. Então a minha tensão de cisalhamento tal W vai ser igual ao CF vezes densidade vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A tensão de cisalhamento está associada a uma força se a gente integrar na área de superfície. De uma forma média, a tensão de cisalhamento tal W vai ser igual à nossa força dividido pela área. Então, se você conseguir medir experimentalmente a força de arrasto causada pelo escoamento na nossa placa, na nossa superfície, você consegue associar isso aí, relacionar ao coeficiente CF. Então, é importante você conhecer o CF, porque ele está diretamente ligado ao nosso coeficiente de convecção H. Isso aí vai ser feito pela analogia de Reynolds, que a gente vai mostrar mais para frente. E também o CF é importante para você calcular requisitos de potência de ventilador ou bomba. O último conceito que a gente precisa discutir é o número de Nusselt. Isso aqui tem a ver com a eficiência da convecção. Então, o número de Nusselt é a razão entre a transferência de calor por convecção pela transferência por condução no comprimento característico L. Então, o número de Nusselt vai ser o fluxo de calor por convecção, que é dado pelo coeficiente H vezes a diferença de temperatura, vai ser dividido pelo fluxo de calor por condução, que é a condutividade vezes a variação de temperatura dividido por L. Então, o número de Nusselt vai ser coeficiente H vezes comprimento característico L dividido pela condutividade K. Então, quanto maior o número de Nusselt, mais eficaz vai ser a convecção. Quando o número de Nusselt é igual a 1, significa que a transferência de calor em toda a camada vai ser por condução pura. Ou seja, vai ser o pior dos casos. Bom, então agora só falta ver a analogia de Reynolds, que é válida para a convecção forçada. E como eu falei, é uma relação entre o coeficiente de atrito CF, que tem a ver com a tensão de cisalhamento, e o número de Nusselt, que tem a ver com a convecção, com o coeficiente de convecção H, que a gente quer calcular. Como essa analogia vem da similaridade entre equações diferenciais de quantidade de movimento e de energia, ela também está limitada pelas mesmas hipóteses simplificadoras que usadas na dedução. Então, as limitações vão ser escoamento laminar, incompressível e sem gradientes de pressão. Ou seja, não vai valer para tubos. Em tubo você tem perda de pressão, né? Então, ao longo do escoamento você vai ter gradientes de pressão. Você também está considerando aqui velocidade constante ao longo do escoamento e o número de Prandtl vai ser unitário, ou seja, é um tanto quanto limitada essa relação. Então, para quantidades locais, ou seja, com uma certa posição x, você vai ter o CF em um certo x, vezes o número de Reynolds médio, dividido por 2. Isso aqui vai ser igual ao número de Nusselt local, em uma posição x. Alternativamente, você pode usar o número de Stanton. O número de Stanton é o coeficiente de convecção H, dividido pela densidade, calor específico, velocidade. Isso aqui também pode ser definido também pelo número de Nusselt dividido pelo número de Reynolds vezes número de Prandtl. Então você vai ter o CF em x dividido por 2 vai ser igual ao número de Stanton em uma certa posição x. A analogia de Reynolds, como a gente viu, é um tanto quanto limitada, né? Porque o Prandtl do fluido tem que ser 1. E por isso a gente pode solucionar isso adicionando uma correção usando o número de Prandtl. Isso aqui a gente vai chamar de analogia de Reynolds modificada, ou Chilton-Coburn. Isso aqui agora, quando você usa a multiplicação do número de Prandtl com alguma potência, você vai agora poder aplicar essa analogia para uma faixa de número de Prandtl bem grande, de 0,6 até 60. Bom, inicialmente a analogia de Reynolds estava limitada a escoamento laminar, né? Experimentalmente, viu-se que você pode também usar para escoamento turbulento, mesmo com gradientes de pressão. Isso torna muito mais útil, né, a sua analogia de Reynolds, porque a boa parte dos escoamentos é turbulento. Uma minoria é laminar na prática. Tá? E também você pode usar quantidades médias, além das locais já descritas. As médias são muito mais interessantes para a gente, porque a gente calcula já um H médio para a placa toda. Certo?
Então, a forma média do que você tem vai ser o CF, em vez de ser local, vai ser médio, e o número de Nusselt vai ser um número médio também. Tá? Quando eu estou falando agora da outra forma, que usa o número de Stanton, a mesma coisa, em vez de CF local, é um CF médio. Uma última coisa importante que você não pode esquecer. Tá? A gente falou de várias propriedades que você tem que usar do fluido. Você tem que usar todas as propriedades, a temperatura de película, TF. Tá bom? Você tem a temperatura do meio, né? Longe da superfície, tem temperatura da superfície. Você não vai usar nenhuma delas. Nem TS, nem T infinito. Você vai usar a média delas. Tá bom? E faz sentido, né? Se você for pensar que a gente está procurando uma temperatura única que aproxime a propriedade de toda a camada limite, faz sentido que seja a média, né? Bom, é isso. Tá? Então aqui a gente tem um resumo de todas as relações, todas as fórmulas que a gente usou ao longo dessa aula. São vários conceitos, então é interessante você conseguir enxergar todas as fórmulas ao mesmo tempo, né, na hora de usar a analogia de Reynolds, para saber o que está relacionado ao que. E é isso. Qualquer dúvida, entre em contato.